Bom, nós começamos agora o SBT Meio-Dia com a informação que o Fernando está trazendo para a gente, né, Fernando? É isso mesmo, Diane. A greve dos servidores de Florianópolis entra no 13º dia. E bem no dia que começa a campanha de vacinação contra a gripe, tem posto de saúde com os atendimentos comprometidos. E mais, tem pais em casa sem trabalhar porque algumas creches estão paradas também. E o principal motivo dessa paralisação é a decisão da Prefeitura de contratar organizações sociais para gerenciar alguns serviços públicos na cidade. Pois é, Fernando, neste sábado feriado, a Câmara de Vereadores da capital votou com ampla maioria esse polêmico projeto de lei. Houve um grande tumulto na Câmara de Vereadores antes, durante e também depois da votação. Muitos que estavam no local passaram mal depois que um gás de pimenta foi jogado nos manifestantes, servidores e também nos jornalistas. Desde a 13h, os manifestantes já começavam a lotar a rua em frente à Câmara de Vereadores. Às 4h, horário do início da sessão, os trabalhadores já contabilizavam 6.000 pessoas, a polícia, 3.000. Dentro da Câmara, o debate foi aberto pela oposição e durou 2 horas e 50 minutos, o tempo máximo permitido pela Casa. As declarações do vereador Bruno Souza sobre a categoria levaram a um pedido de resposta do sindicato, que acabou em confusão. E essa foi só a primeira. Perto das 7h, a votação começou e, junto com ela, ações truculentas da polícia. No corredor de acesso ao plenário, mais um confronto da PM com os grevistas. Na tentativa de levar a população de volta para as galerias, tranca sindicalistas e imprensa dentro da Câmara de Vereadores. A imprensa e todos os grevistas estão trancados aqui, os vereadores estão atrás. A gente já sofreu bastante com gás de pimenta e agora eles não liberam a nossa saída. Pior vai ser agora. A PM está ali, não deixa a gente sair. Um dos grevistas chegou a ser detido pela polícia e, ao mesmo tempo, bombas de gás lacrimogênio e a tropa de choque entravam em cena na rua. Uma viatura da Guarda Municipal pegou fogo próximo da Catedral. Sobre as atitudes da Polícia Militar, o responsável pela operação afirma que foram as ações necessárias para conter a população. Nós fizemos a contenção, fizemos a parte técnica da situação. E no momento que começou a vir pedras, vir garrafa, derrubar a grade que a gente tinha feito de isolamento de proteção. E aí foi feito a restabelecendo a ordem para que não viesse a machucar nem manifestantes que estavam próximos ali, nem também os policiais que estavam envolvidos na situação. De pimenta ou gás lacrimogênio, e nós ficamos chaveados na sala, numa sala, prisioneiros querendo sair e não conseguíamos. Inclusive as pessoas passaram mal, os jornalistas passaram mal, então é uma atitude assim completamente desproporcional. E como previsto pela bancada do governo, a aprovação veio por ampla maioria. 16 vereadores votaram a favor, 6 contra e o Marquito do PSOL afirma que foi impedido de votar e, por isso, é a única abstenção registrada. O computador estava travado, eu pedi 5 vezes para o presidente Guilherme Pereira para que ele parasse a votação, para que eu fosse votar. Eu fui para o computador da frente e ele encerrou a votação sem que eu pudesse me manifestar. O vice-presidente da Câmara e líder da bancada do governo se mostra satisfeito com o resultado, o que já era esperado por ele desde o início do trâmite. Bem aprovado, 16 votos favoráveis, isso mostra que a Câmara estava consciente e essa maioria concorda com esse projeto. Mas, apesar do regime urgentíssimo, ainda falta mais uma etapa da burocracia. A partir desta votação, a Comissão de Constituição e Justiça ganha um prazo de 48 horas para decidir aprovar ou não a redação final. A partir daí, uma nova votação deve ser convocada na terça-feira, de acordo com o regimento. Com a vitória desta votação, a Prefeitura já tem definido os próximos passos
e afirma que pretende começar a contratação das empresas o quanto antes. Prática de qualificação, de identificação, de licitações que virá na sequência a aprovação do projeto de lei, a Prefeitura vai trabalhar para que aconteça o mais rapidamente possível. Prisco já está com a gente para comentar esse assunto, essa polêmica, esse tumulto que teve na Câmara de Vereadores. Está aí uma nova gestão municipal, seria isso? Olha, Diane e Fernando, uma sucessão de erros. Uma nova gestão nessa linha da OS, Organização Social, que me parece uma boa solução, desde que com uma legislação muito clara e contratos bem estabelecidos. Tá? Mas, de uma maneira geral, com alguns equívocos em Araranguá, outros aqui em Florianópolis, mas tem se revelado um bom caminho. Agora, a Prefeitura, o prefeito Jean Loureiro, se equivocaram completamente ao querer aprovar um projeto desse no afogadilho, no sábado, um feriado. Nós não estamos mais no tempo do ninguém, que ninguém dizia nada e tudo acontecia. Que brincadeira é essa? Isso é uma grande palhaçada. E, a partir daí, uma sucessão de equívocos. Da Guarda Municipal, que não soube se comportar adequadamente, de sindicalistas que forçaram a barra. Claro que não pode permitir que sindicalistas invadam o plenário da Câmara, mesmo que tenha sido convocado no dia errado, que é um feriado e um sábado, que fizesse isso hoje, ou ao longo da semana, ou depois de discussões. Agora, o pior é usar spray de pimenta e deixar funcionários jornalistas trancados numa sala. Quer dizer, tudo errado. Agora, é errado também os sindicatos, equivocados os sindicatos, que desrespeitam solenemente as decisões judiciais e nada acontece. Tem sindicatos que devem quase 1 milhão de multa por decisão judicial e não quitam essa multa. Agora, o caso do Sindicato dos Servidores de Florianópolis. Tem decisão de primeira instância, tem decisão de segunda, do TJ, e não estão nem aí, não cumprem. A decisão é para retornar ao trabalho, mas não tomam conhecimento. Agora, uma hora, vão decidir, muito provavelmente, pela continuidade da greve. Privatização, vamos falar claro e de maneira honesta. OS não é privatização de serviço de saúde e nem de educação de jeito nenhum, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Então, não vamos distorcer as coisas e vamos cumprir decisão judicial. E ainda mais, Fernando e Diane, hoje tem vacinação. E aí, como é que fica? Daqui a pouco, né, Fernando, a gente vai trazer mais informações sobre isso. E aí, postos de saúde fechados? Fechados, como o Fernando colocou, pais que não conseguem trabalhar porque não têm onde deixar os filhos. As creches estão fechadas. Quer dizer, também é uma sucessão de erros oficiais, governamentais e sindicais. Prisco, Fernando, olha só, diante dessa situação lamentável que aconteceu na Câmara de Vereadores aqui da capital, o Sindicato dos Jornalistas do Estado, a Associação Catarinense de Imprensa e também a Federação Nacional de Jornalistas divulgaram notas em repúdio à ação das polícias e também da Guarda. A Associação Catarinense condenou a ação contra jornalistas durante a cobertura e exercício das funções. Disse que considera inadmissível que profissionais no exercício da atividade jornalística tenham sido vítimas de truculência policial. Afirma ainda que eles foram mantidos em ambiente fechado, sob efeito de gás de pimenta, e pede que as autoridades investiguem os fatos. O Sindicato dos Jornalistas do Estado, junto com a Federação Nacional dos Jornalistas, também repudiou a ação da polícia e diz que 10 profissionais, além de servidores e manifestantes, foram agredidos por gás de pimenta. As entidades afirmam que devem tomar medidas necessárias para identificar os responsáveis e fazer justiça. Em nota, a Polícia Militar de Santa Catarina disse que ficou acertado com a Guarda Municipal de Florianópolis, que faria e fez a segurança da manifestação no lado externo, na área externa da Câmara. Em resposta, a Guarda Municipal de Florianópolis disse que o comando está apurando os fatos por meio da Corregedoria e que contribuiu para que a sessão da Câmara de Vereadores tivesse o seu rito estabelecido. Disse também que aguarda a investigação da Polícia Civil sobre um dos carros que foi incendiado.
Por isso que a gente falava aqui na semana passada, né, Eudiane? Vai vir confusão, pode reforçar o policiamento e toda vez que um projeto na Câmara de Vereadores polêmico é votado, dá nisso. Aliás, não é a primeira vez. No início do governo Jean Loureiro, também teve um pacotaço aprovado do Afogadilho. Quer dizer, o prefeito é um homem experiente em matéria de Câmara Municipal, cumpriu 5 ou 6 mandatos, sabe como funciona, mas tem que funcionar dentro de um clima razoável, decente e correto. Não é possível o que ocorreu, e ainda com a Guarda Municipal, sem o menor comando para conduzir a sessão, enfim, o evento, o assédio, a presença das pessoas, conduzir da maneira mais acertada. Agora, também não é admissível um automóvel da Guarda Municipal ser incendiado. É vandalismo. É o fim da picada, mas o erro principal da Prefeitura, que quis marcar uma sessão num sábado feriado, achando que o quê? Aí vamos dar uma esvaziada, a mídia não aparece, os sindicalistas também não, e a gente aprova a toque de caixa. Mas foi decisão da Prefeitura ou da Câmara de pautar isso no sábado? Mas eu estou falando que a Câmara é uma extensão da Prefeitura, subserviente mas e nada independente. Mas não deveria ser. Claro que não. Ô, Prisco, diz uma coisa. Projeto aprovado, o prefeito sanciona, contrata a OS, seguimos a vida assim. Eu quero saber da greve agora, 13 dias. Agora, o que eles vão reivindicar para terminar essa greve? Agora, eles precisam primeiro encontrar uma saída honrosa para essa greve, né? Primeiro, pelo menos não ter o corte dos dias do expediente, né? E ter algum avanço, alguma conquista, alguma sinalização da Prefeitura, o que me parece pouquíssimo provável. Então é isso.